A Gari de Chapecó, que pediu para ter acesso à água e banheiro durante a jornada de trabalho, foi demitida menos de 24 horas depois de João Rodrigues visitar a empresa e bater boca com ela. Porque eu vi recentemente, eu não sei quem de vocês, procurou um estabelecimento para ir ao banheiro e alguém teria negado, foi isso? A questão nossa aqui não é que a gente não tem o papel de vítima, né? A gente não paga muito bem aluguel, eu ganho 1.700 por dia salário, eu tenho 6 filhos. Não, a conta não bate, a conta não fecha. Mas entendeu? Deixa eu só te explicar um pouquinho. Isso que você está falando é verídico. Porém, você trabalha em uma empresa, não na prefeitura. Não é a prefeitura. Problema tudo tem. Não pense que eu não tenho. Não pense que a FAG não tem. Eu quero algo melhor. Mostre sua capacidade que vai ser melhor. E investigando esse caso, nós descobrimos que a prefeitura aqui de Chapecó paga por um efetivo de 50 a 52 garis que custam para a prefeitura quase R$7 mil por mês cada uma. Mas a empresa terceirizada contrata cerca de metade desse efetivo, segundo as funcionárias, e elas recebem menos de R$2 mil cada uma. A empresa Bonin Serviços recebe da prefeitura por supostos gastos com horas extras, insalubridade e até kit completo de uniformes e EPIs até 3 vezes por ano. Recebe até pelos impostos e pelo lucro em cima desses valores, mas simplesmente não repassa isso para as trabalhadoras. Nem sequer um uniforme elas não repassam, elas trabalham com roupas velhas, usadas e rasgadas. Nós conversamos com 9 garis e ex-garis de Chapecó e nesse vídeo nós vamos contar todos os absurdos que acontecem com elas. A desvalorização, a perseguição sistemática contra quem reclama, que acabou fazendo a Ingrid ser demitida. E vamos mostrar como a burguesia da cidade, com o apoio do João Rodrigues, faz para gerenciar todo esse esquema através de uma estratégia burguesa chamada terceirização. Uma monstruosidade da época da ditadura militar que nós, enquanto classe trabalhadora, precisamos derrubar. Primeiro você precisa entender quem é a Ingrid. Se você não está ligado nos jornais da Chapecó, talvez você não saiba, mas ela ficou famosa aqui em janeiro. Ela é mãe de 7 filhos, inclusive um adotado, e foi trabalhar como gari na Bonin Serviços, empresa que há mais de década vence as licitações da Prefeitura de Chapecó para fazer o serviço de varrição das ruas e outros serviços também. A Ingrid foi trabalhar no sol, no vento, fazendo esforço, e isso dá muita sede. E se você conseguir beber água, depois também dá muita necessidade de ir ao banheiro. E a única opção era pedir para os estabelecimentos comerciais. E aí ela descobriu que a maioria dos lugares negam o uso dos banheiros para garis. Elas enfrentam muita discriminação aqui na nossa cidade. Aí a Ingrid expôs isso e ela e outra colega gari começaram a lutar por valorização e dignidade. Começaram a mobilizar as trabalhadoras por uma proposta muito simples: credenciar estabelecimentos comerciais que topassem aderir para receber uma plaquinha de empresa amiga dos garis ou algo assim, para que as garis e também os clientes soubessem que ali naqueles comércios as garis seriam bem-vindas, ou que pelo menos poderiam usar o banheiro e encher uma garrafinha de água. Aí, claro, a mídia burguesa adorou a ideia, fizeram matérias com a Ingrid, contaram a vida dela inteira, fazendo de conta que estavam defendendo os interesses das garis. Empresários da cidade apoiaram a proposta na hora, rolou campanhas de doações para elas. O vereador Cleiton César, que é ex-apresentador de televisão, o cara que adora uma boa história, fez um projeto de lei para implementar a ideia da Ingrid, fez várias publicações jurando em defesa da valorização das trabalhadoras garis. Toda a sociedade burguesa fez de conta que se importava com as garis e que estava lutando contra a discriminação. Mas tem muitas coisas que nenhum vereador, nem nenhum jornal burguês comentou. Por exemplo, que essas trabalhadoras ganham um salário mínimo daqui, R$ 1.730, sem plano de saúde, vale de 400 e pouco, mas se pegar atestado perde o dia, como se a pessoa não precisasse comer quando está doente. Jornada das 7 às 11, das 13 às 17, em que elas recebem o trecho, como a empresa chama, cerca de 16 quadras, que cada uma tem que limpar os 2 lados da rua e mais o canteiro no meio, totalizando aí quase 5 quilômetros de comprimento, com larguras diversas. Elas têm que varrer, juntar lixo, trocar a sacola das lixeiras, raspar a terra e até concreto que cai em volta das obras. Elas levam uma pá junto nesse carinho, é um trabalho pesado pra caramba. De meio-dia também, quando tá chovendo muito, elas ficam na sede da empresa, lá no terminal, que elas chamam de O Barraco. Esse barraco, elas têm um banheiro para cerca de 30 funcionários, a empresa também tem funcionários que fazem outros serviços para a prefeitura, e elas literalmente almoçam na fila do banheiro. Elas têm que ir revezando, e às vezes nem dá tempo, elas têm que acabar usando o banheiro do terminal.
Elas têm vários problemas de bursite, tendinite, bico de papagaio na coluna e, como a grande maioria dos brasileiros, depois da reforma da Previdência de Bolsonaro, elas têm pouquíssima chance de conseguir se aposentar. Se conseguirem, vão estar acabadas já sem saúde para aproveitar a vida e vão receber ainda menos do que ganham hoje. E a justificativa para toda essa exploração é que não tem dinheiro. Essa é a desculpa da burguesia para entregar os serviços públicos para o capital através das terceirizações. Na propaganda burguesa, tudo que é público seria caro e ineficiente, supostamente seria muito complexo para o poder público organizar a varrição das ruas da cidade. Aí a prefeitura precisa terceirizar para que uma empresa privada faça esse serviço. As terceirizações começaram no Brasil nos anos 70, durante a ditadura militar empresarial, e vem avançando muito desde então. Michel Temer aprovou até a quarteirização na destruição dos poucos direitos trabalhistas que restaram que ele fez lá em 2017. E hoje a pejotização está levando essa exploração a níveis ainda mais altos. E claro, Lula e PT também não tem nada a dizer contra isso, estão 100% a favor do grande capital. Mas vamos dar uma olhada aqui na planilha de custos que a empresa vencedora da licitação apresentou para justificar os seus preços. Tudo isso está disponível no site da prefeitura, gente. Licitação 219 de 2025, contrato 68 de 2026. Assinado pelo prefeito no dia 6 de março, 3 dias depois de bater boca com a Ingrid e as outras garis. E claro, também não sou especialista em licitação, nem advogado e muito menos juiz. Eu não sei se isso aqui é contra a lei ou não, mas com certeza é contra os interesses da classe trabalhadora. Nessas planilhas de custo apresentadas pela empresa, aparecem vários gastos no mínimo estranhos. É previsto um gasto de quase R$400 por mês para cada gari com horas extras. Mas na prática, não existe hora extra para elas. Segundo elas nos contaram, se elas fizerem 5 minutos sem querer, elas levam o xingão da empresa. Também é previsto a insalubridade de 40%, mas nos contra-cheques delas aparece apenas 20%. E também é previsto um kit completo de EPIs e uniformes a cada 4 meses. Mas segundo os relatos delas, elas chegam a ficar até 3 anos com a mesma roupa. Vão saindo e passando as roupas usadas para quem entra, e quando chega alguma roupa nova, primeiro a empresa compra a conta-gotas e quando chega já acaba na hora. Mas o pior de tudo é que tanto os documentos da licitação quanto o plano emitido pela prefeitura prevêem 52 garis para fazer o serviço de varrição manual. E segundo as garis com quem conversamos, teria cerca de metade das pessoas fazendo esse trabalho. Aí a empresa estala o chicote nas costas delas, faz elas trabalhar dobrados. E aí olha que maravilha da matemática. Sobre todos esses valores que eles estão cobrando a mais e não estão repassando para as funcionárias, eles ainda estão cobrando também os impostos, 13º, férias, FGTS, sobre esses valores que eles não pagam. E depois ainda cobram uma taxa de lucro e riscos sobre esses valores e tudo vai virando uma bola de neve. Aí, supostamente, a taxa de lucro da empresa, lá nos documentos da licitação, seria de míseros 10%, uma taxa padrão de mercado. Mas na prática, se a gente tirar esses encargos da conta, mesmo considerando os gastos com uniformes que elas de fato recebem, com os impostos que de fato incidem sobre os valores delas, e se considerarmos o número de garis que, segundo elas, efetivamente trabalham nesse serviço, é fácil estimar que a empresa não está gastando nem metade desse valor de 4.100.000 que ela recebe por ano para fazer esse serviço. O João Rodrigues não apareceu lá para fiscalizar. Ele foi fazer um social. Afinal, ele vive em campanha, já fazem 10 eleições. Mas o encontro terminou em discussão porque a Ingrid questionou as condições de trabalho. E em menos de 24 horas depois, ela foi demitida. Meteram uma advertência nela por ela estar usando fone de ouvido, algo absolutamente comum, todas as meninas fazem e obviamente não atrapalha em nada o serviço dela. E como ela estava na experiência, demitiram ela sem nem aviso prévio. As colegas dela acreditam que a demissão ocorreu por medo de que ela puxasse uma greve, mas muita gente lá já foi demitida por muito menos do que isso, sem nem chegar perto de bater boca com o prefeito. O que nos sugere que a empresa persegue e demite de propósito para justificar o quadro de funcionários sempre incompleto. Mas aí, em vez do prefeito ir lá fiscalizar, ele foi fazer palestrinha de coach. Meteu 25 minutos de romantização da exploração do trabalho. Nós vamos deixar as gravações completas disponíveis num link aqui na descrição para não dizerem que a gente manipulou alguma coisa nos cortes. Mas vou mostrar mais uns trechos aqui que são bem reveladores. A nossa colega teve bursite, a Márcia. Ela ficou de atestado e simplesmente não teve como fazer um raio-x, essa empresa não forneceu. Numa pós pelo SUS. Mas vai que demora. Não é assim, Veja como ele não está pensando no bem dos trabalhadores ou das contas públicas. Ele está ali para justificar a exploração que essas mulheres sofrem.
Ele está ali para justificar o lucro dos empresários. Elas estão sofrendo lesões porque elas estão trabalhando por duas. Mas em vez do prefeito pensar em fiscalizar a empresa, ele imediatamente tenta justificar que elas poderiam se tratar pelo SUS. Olha como é que é a lógica da cabeça dele. O marido passou o dia trabalhando, mas chegou em casa bravo, dando coice com a cachaça na cabeça. Qual é a felicidade que tu tem em casa? Agora você sai cedo de casa, vai trabalhar, tá aqui, vai tomar um café. E a gente constrói na mente que o lugar é ruim. E depois tu põe na cabeça, que lugar que eu estou trabalhando. É que faz eu sair. Daqui 5 dias, tu diz, meu Deus, olha a merda que eu fiz. Porque eu estava num lugar bom. Era tão bom que eu tinha liberdade o dia inteiro, tinha sol, tinha gente. Eu só tirava as coisas da rua, eu valia, eu conversava. Era maravilhoso. Ele está dizendo que detonar os ombros e as costas por R$2.000 por mês, enquanto custam 7 para o contribuinte, é algo maravilhoso. Ele literalmente usou essa palavra, maravilhoso. E muito melhor do que ficar em casa apanhando do marido. Ele está usando a violência doméstica para legitimar a exploração capitalista. Percebem como o feminismo tem tudo a ver com o sistema capitalista e com o patriarcado? E aqui a gente vai até abrir uma exceção para fazer algo que a gente não costuma fazer. A gente vai denunciar também um trabalhador dessa empresa, porque o caso é muito grave e supostamente pode ter a ver com o rolo todo. Entrevistando essas mulheres, nós recebemos várias denúncias de assédio sexual sistemático por parte de um encarregado da empresa, que nem é encarregado oficialmente, foi contratado como motorista, mas deixaram ele trabalhando como encarregado. Segundo as mulheres e também homens com quem conversamos, ele dá em cima de quase todas as mulheres da empresa. Passa a mão nas partes delas sempre que tem oportunidade de fazer parecer que foi um acidente e ainda persegue quem rejeita as investidas dele. Como ele também leva e traz às garis os trechos, ele fica tentando armar situações para encontrar suas vítimas do momento sozinhas e pressionar elas para saírem com ele. Disseram que ele fica o tempo todo falando de putaria, mostrando vídeos íntimos dele, falando das coisas que faz com outras mulheres. Algumas trabalhadoras relataram que ele fica de longe vigiando elas, esperando elas sentarem um segundo ou irem no banheiro em algum comércio para ele aparecer e dar advertência e pressionar elas. E todo mundo na empresa sabe, tanto que ele chegou a ser proibido de entrar lá no barraco delas no terminal, porque sempre que entrava ele assediava elas. Mas dali a alguns dias a direção fez de conta que esqueceu da proibição e a coisa toda continuou. Além disso, há relatos de que esse mesmo encarregado estaria desviando combustível da empresa. Segundo as nossas fontes, quando ele vai abastecer as máquinas, a conta misteriosamente chega a dar o dobro. E ele chegou até mesmo a desviar materiais escolares que as garis receberam de doação numa campanha que elas organizaram no começo do ano. Elas não tinham condição de comprar material escolar para suas crianças e o cara foi lá e desviou uma doação. Isso está gravado. E mesmo assim a empresa passa pano e não se livra do macho escroto. Parece que ali todo mundo tem o rabo preso e no fim quem paga a conta são as garis. Aí na semana passada, depois que a Ingrid já tinha sido demitida, o projeto dela, que o vereador Cleiton César propôs, foi aprovado pela Câmara. E ele sequer teve a coragem de denunciar na tribuna que a trabalhadora que inspirou aquele projeto foi demitida por causa disso. Ele apenas meteu a cara de pau lá e disse que foi uma grande conquista, que vai humanizar o trabalho delas. Esse caso todo nos mostra como a política e a mídia burguesa são podres até a alma. E mostra também como é importante lutar contra as terceirizações, a quarteirização, a privatização e todas as formas de precarização do trabalho que a burguesia inventa para justificar que a gente continue ganhando uma miséria enquanto eles ficam cada vez mais bilionários. Por isso, o nosso partido, PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, partido que hoje constrói a Chapecó Crítica, propõe no seu programa, no item 7 do Bloco C, o fim das terceirizações, quarteirizações e a unificação de todas as formas de assalariamento, junto com outras medidas como a jornada de 30 horas para todos, a escala 4x3, com 3 dias de folga semanal no mínimo, e também o fim do banco de horas, dentre outras medidas. A Ingrid e as demais garis, elas podiam tranquilamente estar ganhando 5, 6 mil reais, um salário digno, que mesmo com todos os impostos, elas ainda iam custar para a cidade menos do que a prefeitura está pagando para os burgueses da Bonin Serviços. Então fica óbvio aqui que não é uma questão de falta de dinheiro, uma questão técnica de ineficiência do Estado, como pregam por aí os defensores da burguesia, e sim uma questão política, uma escolha, decidir com quem vai ficar os recursos que no fim são sempre produzidos pela classe trabalhadora. E se você acha que esse trabalho é importante, eu peço que você nos ajude a financiar essas matérias que a gente produz, estudar trabalho, a gente tem que correr para cá e para lá, a gente tem que ter computador bom, programas de edição, e a gente precisa fazer cada vez mais esse tipo de denúncia para elevar o nível de consciência da classe trabalhadora chapecoense e influenciar cada vez mais a luta de classes. Então, se você entende que isso é importante, peço que considere nos apoiar aqui no Apoia-se. A partir de R$2 por mês, você pode
pode nos ajudar a continuar a fazendo esse trabalho, fazer cada vez mais matérias e denunciar tudo o que tem de errado nessa cidade. Valeu e até a próxima.